Então, senhoras e senhores, hoje vamos estar reagindo aqui a toda a história, todas as etapas do Pica-Pau, desde o clássico até o moderno. Então, se esse desenho fez parte da minha infância e da sua infância, fica aí até o final do vídeo para ver toda a história completa do Pica-Pau e todas as fases que ele teve. Vamos pro vídeo. Menção honrosa aqui, ó. Menção honrosa pro Clark. Acompanho muito o Clark, tá? Vão se inscrever no canal dele. Sigam o Instagram do Clark. Aí, ó. Tá tudo aí no vídeo. Léo Clark 69. Vão lá se inscrever que o cara é da hora demais o vídeo do cara. Até hoje eu acompanho muito as reações do cara. Pá. Tamo junto, viu? Um beijão, Clark. Criado pelo animador estadunidense Walter Lantz em 1940, o Pica-Pau apareceu pela primeira vez como uma espécie de antagonista no desenho Andy Panda. Aquele Pica-Pau era caótico, doido, literalmente um psicopata. Porém, com o tempo, apesar do próprio chefe executivo da Universal falar várias vezes que aquele personagem não iria chamar a atenção de ninguém porque ele era feio e doido, haha, quem diria, ele estava errado, e ainda bem que estava, porque o personagem, seja por ter um desenho parecido a outros personagens que faziam sucesso na época como Patolino, Pernalonga, etc. Ou seja, por ter aquele jeito único que você não sabe se gosta ou odeia, ganhou o coração de muita gente, passou por várias. Bom, essa não conta, mas sim, várias e... É, aquela última ali, a mais nova, é muito feia, mano. A mais nova é muito feia. E, não, vocês estão ligados também, né? Que ele começou como antagonista, não era nenhum desenho principal dele. Ele começou em outro desenho, tá ligado? Sendo antagonista. E daí ganhou o espaço dele. Várias reformulações e acredito que hoje não haja um mísero ser humano com mais de 15 anos de idade que não reconheça esse personagem. Qualquer ser humano com 15 anos ou mais hoje nesse conhece. canal, as 3 fases do Pica-Pau. As várias faces de mim. Ah, não costumo pedir, mas meu amigo, preciso dizer que você não vai encontrar um vídeo desses em nenhum outro lugar da internet. Isso aqui não é um vídeo, é um documentário, uma super produção. Então peço para que vocês tenham paciência, porque provavelmente isso aqui vai ficar longo. Peço para que no mínimo deixem um gostei, um comentário, uma seguida no Instagram, enfim, segue lá no o Clark mínimo, no Instagram, seguimos. Bom, como eu disse, o Pica-Pau apareceu pela primeira vez no desenho animado do Andy Panda num curta intitulado de Nhoque Nhoque. Nhoque Nhoque porque ele não parava de encher o saco dos pandas bicando o telhado deles. Sou eu. Aqui ele já tinha sua clássica risada. E o intuito desse personagem... Essa risada é... Não adianta, essa risada é clássica. É clássica essa risada, você já sabe que é ele, que é o homem. Não, o homem não, é um Pica-Pau. Parece que era basicamente encher o saco. E olha, ele enchia. No final desse episódio, o Panda coloca sal no rabo do Pica-Pau e prende o bicho. E isso acaba aqui? Bom, era como eu achava que acabava e provavelmente você que viu esse curta também. Porém, entretanto, todavia, não. Eu fui pesquisar pra fazer esse vídeo e na versão original, que eu não sei porque não saiu, mas nunca saiu no Brasil, ainda acontece uma coisa. Confidentially, this guy's crazy. Yeah, he's nuts. We know his whole family. They're all batty. Now take us, for instance. Why, we're different. We're... Sim, os pica-paus que iam levar o Pica-Pau pro hospital psiquiátrico são mais doidos que ele. Aproximadamente um ano depois, o público pedia tanto pelo Pica-Pau que o Walter parou e pensou: caraca, tá aqui a chance. Encontrei uma nova estrela pra substituir Oswald o Coelho, que era o principal desenho da Universal na época. E foi assim que surgiu Woodpecker. Que é isso, craque? O nome do Pica-Pau, meu querido, porque lá fora ele tinha nome. E aqui, ainda bem que não teve. Pica-Pau pegou bem. O primeiro episódio, intitulado de Pica-Pau Biruta, mostra o Pica-Pau arrumando briga com os passarinhos e os passarinhos começam a dizer que ele é louco. E aí ele diz: ué, talvez eu esteja louco, eu vou ver o psique, eu vou ver o doutor. Porém, bom, chegando lá o doutor é tão doido quanto ele. E no fim o episódio termina com o Pica-Pau quebrando a quarta parede no cinema enquanto todo mundo assistia a ele, falando pra esse cara que parece propositalmente com o Hitler, que adora desenhos. Eu adoro desenho.
você mostrou, hein? Assim então, Pica-Pau Primeiro foi episódio seguindo, já e cada como, episódio hein? aqui era mais memorável que o outro. Como o do Primeiro episódio eles já botam o cara parecido com, sabe, né? Aquele alemão filha da mãe. Tu vê o quão louco é o desenho. Quebrou. Acho que um dos primeiros desenhos, né? A quebrar a quarta parede. O que tá procurando? Tô procurando rachadores. Rachador? Achadouro? É um cara É o cara que faz. Inclusive, coitado desse policial que termina esse episódio internado numa ala psiquiátrica. Tem uma música, né? Tem uma música assim. O que é rachadouro? É um cara que faz. Tem uma música assim. Fizeram um funk desse. Sendo cuidado pelo próprio Pica-Pau, o cara que fez ele ficar doido. Como também o episódio em que uma tempestade leva toda a comida do Pica-Pau e ele encara a mesmíssima fome. Essas cenas aí são muito clássicas, mano. E sim, esse é o mesmíssimo episódio em que um gato aparece com fome querendo comer o mesmíssimo Pica-Pau e o Pica-Pau com fome fica querendo comer o mesmíssimo gato. E no final, quem come quem? Bom, não sei. Porque os dois acabam comendo o coitado de um alce que aparece de otário aí. Bah. Porém, ainda permanecem com fome. Eu ainda tenho fome. Ah, é? Eu também. Então assim, brigam e eu nunca mais vi esse gato em nenhum outro episódio. Ou seja, sabemos quem no final conseguiu comer quem. Vá com Deus, gato. Quem Sempre te conseguiu lembrarei. comer quem? Também tivemos o episódio O Matador de Hollywood, onde o Pica-Pau participa de uma tourada e no final acaba literalmente matando o touro e fazendo sanduíches com ele. Rápido, rápido, pessoal. Bah. Venham comer um hambúrguer de touro Pra fresquinho. tu ver o É, meu amigo, quão isso aqui era insano. Inclusive, na quão Wikipédia bravo tem o dizendo que Pica-Pau esse era, foi o né? primeiro episódio Matou a um ter touro e mortes, começou mas a como vender assim, pô? E o Alce do cachorro episódio quente. anterior? Se esqueceram do Alce? Sempre te lembraremos, Alce. Também o episódio em que o Pica-Pau pega um empréstimo com esse lobo safado e dá um calote nele. O episódio em que ele apronta... Empréstimo é complicado. Empréstimo é complicado. Só dá pra pegar se tu, né? Se tu se garante. Ah, o bagulho é ficar devendo mesmo, tá ligado? Mas, né? Não vai se endividar. campo de beisebol. Ah, esse episódio aí. Tá, ele vai O pro jogo episódio de em que ele vai beisebol e no circo e apronta apronta várias. poucas e boas com todo mundo lá. E. Ai, Curiosidade foda, esse episódio foi indicado ao Oscar de melhor curta animado e perdeu para um episódio do Pato Donald chamado A Face de Führer. Justíssima decisão. Pra quem nunca viu esse curta do Pato Donald, ele basicamente é uma crítica ao nazismo e foi lançado no meio da Segunda Guerra Mundial. Porém, isso é história pra outro vídeo. Seguimos. Temos também o clássico O Afanador de Gasolinas, o episódio em que o Pica-Pau rouba a gasolina de um policial. Os dois literalmente morrem no final do episódio, onde o Pica-Pau ainda assim continua enchendo o saco do cara no céu. E claro, como esquecer da clássica frase: Esta viagem é realmente necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. minha avó ficava maluca quando me via assistindo esse episódio. E ademais, essa- curiosidade foda. esse episódio. Droga, saí sem querer de novo, mano. Essa cena aqui em específica do Pica-Pau, não tem alguém que não conheça. Essa cena aqui, bah, o que gerou de confusão essa cena? Bah, não, daí falaram que Pica-Pau é do diabo, que quem assistia Pica-Pau tinha um pacto com o capiroto, tá ligado? Sendo que é uma crítica, tá ligado? Acho que o Clark vai explicar aqui nesse vídeo. Minha avó ficava maluca quando me via assistindo esse episódio. E ademais, curiosidade foda. Esse episódio foi lançado em 1943, ou seja, ainda na Segunda Guerra Mundial. E eu não sei se vocês já sacaram, mas vários episódios aqui têm referências a isso. Como, por exemplo, o da fome, porque muita gente tava com fome naquela época. E esse da gasolina, porque muita gente naquela época tava sem gasolina, visto que o governo pegava tudo pra usar em tanques, aviões e carros de combate. Fim da curiosidade foda. Já no 10º Viu? Ele explicou exatamente isso, tá ligado? No tempos de guerra é isso, o governo vai pegar os recursos, tá ligado? Pra ele, pra usar pra guerra, tá ligado?
episódio do desenho, o Pica-Pau teve sua primeira mudança estética. Deixaram ele mais bonito, menos bagunçado. E por quê? Bom, a verdade é que não sei, mas creio fielmente que tenha sido pra acompanhar esteticamente personagens que também faziam sucesso na época, como o Pato Donald, o Pernalonga, enfim. Apesar da mudança estética, o personagem continuou um psicopata, como podemos ver nesse mesmo episódio em que ele pega o lugar de um cabeleireiro e quase mata um cliente enquanto canta a música Fígaro. Fígaro, Fígaro, Fígaro. Assim seguimos e tivemos Fígaro, Fígaro, Fígaro. Fígaro, Fígaro, Fígaro. Fígaro, Fá, Fígaro, Fí, Fígaro, Fá. episódios como o Doido da Praia, onde o Pica-Pau enche o saco de um cara na praia e esse cara é exatamente igual o Leôncio, a primeira aparição desse personagem. Esqui para 2, novamente um episódio em que o Pica-Pau enche o saco do Leôncio e aqui pela primeira vez escutamos o sotaque escocês desse personagem. Devagar com isso, filho. Você não é um tanto impulsivo? O clássico episódio em que o Pica-Pau se finge de mulher isso. pra conseguir pegar comida do Leôncio. Eu sou Clementina, mas pode me chamar de Tina. O clássico episódio em que o Pica-Pau se vestiu várias vezes de mulher, não foi só uma. nesse lugar, achando ser um restaurante, e quase acaba sendo empalhado por esse cara que sempre o lembraremos pelo meme. $1.000. Mulheres. Automóveis. O episódio em que o Pica-Pau vai atrapalhar a vida desse trabalhador e simplesmente quase mata o cara com esse trator. O clássico episódio em que o Pica-Pau é novamente visitado pela fome e ele e esse lobo disputam pra ver quem come quem. O clássico episódio em que o Pica-Pau é vizinho do Leôncio, enche o saco dele e aqui temos a clássica frase. Bolinha de golfe. O clássico episódio... A icônica frase. A icônica. O Pica-Pau vai renovar a carteira de motorista e temos a clássica frase. Não consigo ler nada. E agora, pode ler isto? Não Consigo ler nada. O clássico episódio em que o Pica-Pau fica preso sem comida com esse lobo numa ilha e temos a clássica frase. Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. É só pérola, é só pérola. Episódio também em que o Pica-Pau perde sua bola de sinuca no meio dos ovos dessa galinha e tenta conquistar ela com a clássica frase. Você é tão redondinha, tão bem feita, tão firme. Também o episódio em que esse castor pilantra tenta vender feijões mágicos pro Pica-Pau. Feijão mágico. Droga. O clássico episódio em que o Zé Curubu aparece pela primeira vez e já aparece tentando passar a perna no Pica-Pau. Zé Curubu sempre. O clássico episódio em que o Pica-Pau se torna um xerife e mesmo com medo consegue literalmente matar o Zé Curubu, onde no final do episódio temos a clássica cena do... Vai subir? Vai descer! Aliás, não tenho provas, mas tampouco dúvidas que esse episódio serviu de inspiração para um episódio de Chapolin de 1977, em que o Chapolin se torna meio que um xerife, ele enfrenta o Racha-Cuca e temos diversas cenas parecidas, como a cena do Pica-Pau / Chapolin vazando de medo, a cena do Pica-Pau / Chapolin tomando uma bebida com Zé Curubu / Racha-Cuca. Mas enfim, isso é história para outro vídeo. Referências, entendeu? Referências. Será Chespirito ter copiado o episódio de Pica-Pau? Com certeza. A vida é aquela frase, né, mano? A vida é aquela frase. Nada se cria, tudo se copia. Querem vídeo de Chaves e Chapolin? Comente sim, craque, faz aí pra nós. Não contavam com minha astúcia. A coisa é que já em 1951, quando os curtas do Pica-Pau deixaram de passar no cinema e passaram a passar direto na TV, as coisas mais uma vez mudaram e agora sim mudaram bastante. Principalmente porque não queriam na TV algo violento e, claro, não queriam sair censurando tudo simplesmente porque o protagonista principal é um psicopata maluco. Psicopata maluco que abre parênteses, eu adoro, fecha parênteses. Assim o Pica-Pau então passou por uma reabilitação de drogas, ganhou uma cara mais
mais simpática e, claro, os episódios consequentemente passaram a ser mais infantis. Porém, entretanto, todavia, ainda continuaram bons pra caramba e muita gente considera essa a fase de ouro do Pica-Pau. Então seguimos para a fase 2 e aqui tivemos clássicos como Os Trabalhadores da Floresta, o episódio em que os passarinhos vão avisar o Pica-Pau que o inverno tá vindo. Ele faz esse símbolo de que os passarinhos estão doidos, símbolo esse que também virou meme. E sim, no final o inverno realmente chega e ele é o único que fica passando fome. Se fosse o Pica-Pau biruta, ele tentava comer até esses passarinhos pra não ficar com fome. Temos outro episódio em que o Pica-Pau se veste de mulher pra enganar o Leôncio e, claro, ele adora. Tenho pra mim que o Leôncio adora pegar um travequinho escondido. O episódio em que vemos o Pica-Pau... O Pica-Pau adora se vestir de mulher e o Leôncio adora que o Pica-Pau se vista de mulher. O velho brocha relembrando dos seus tempos mais novos e no fim caindo numa fonte da juventude. Outro episódio em que o Pica-Pau se veste de mulher pra viajar e comer de graça com o Leôncio. Tô dizendo que esse Leôncio gosta. O clássico episódio em que Zé Curubu e Pica-Pau disputam a indiazinha gostosa e no final o Pica-Pau tira toda a pena dele pra fazer um presente pra ela e consegue a mulher. Agora que vim me dar conta é achar estranho o fato de um passarinho querer comer uma humana índia. O episódio em que umas formigas de Marte invadem a... Mas também aquela indiazinha ali, crieta, era sem pena. A acabar com tudo e o Pica-Pau consegue deter elas com fita, consequentemente se convertendo no presidente dos Estados Unidos. Pica-Pau, o pirata, o episódio em que pra ganhar uma recompensa, o Pica-Pau vai atrás do terrível pirata Zé Curubu e no fim o Zé Curubu vira um fantasma, ou seja, meio que morre de uma forma mais leve do que aconteceria em Pica-Pau biruta, mas mesmo assim morre. Ou vale tudo, no começo desse episódio, o Pica-Pau inclusive tem um cachorro que parece muito o Scooby-Doo, hein? Ei! Que eu tô falando, mano? Nada se cria, tudo se copia. Imagina esse crossover. E enfim, esse episódio é bastante esquecível, mas vale a pena só pelo nome dos lutadores. Chico Alicate contra o Aranha. Zé Martelo tentará pregar o Morsa. Briga em Marrocos, o episódio em que o Pica-Pau e o Zé Curubu, dois animais antropomórficos, disputam pra ver quem fica com uma princesa humana e no final o Zé Curubu deixa ela pro Pica-Pau achando que ela é feia, mas haha. Tá de sacanagem esse. Fala, Beto! Bom dia! Quanto tempo, Beto? Na paz, meu irmão. Tô reagindo aqui a todos os episódios e fases do Pica-Pau. O que foi, Beto? Que foi, Beto? Fala comigo, conte-me. O que houve? Cara. A Almeida para Bali, um episódio esquisitaço, onde Zé Curubu e Pica-Pau são seduzidos por essa esquisita e quase são comidos por esse demônio aqui. Esse aqui eu não gostava porque todos tinha medo. O Espião Espiado, outro episódio esquisito, aquele em que o Pica-Pau... Tá doente, Beto? Tá doentinho? Oh, coitadinho. Coitadinho do Beto. Não. Ó, melhoras pra ti, viu? Vou estar aqui mandando energias positivas pra que tu melhore logo. Tônico toma o suco, fica forte pra caramba. E o dono do tônico era esse homem morcego esquisito que tava sendo perseguido por esses dois detetives. Quem lembra desse episódio? O trio amor... Esse episódio aqui, ó, do morcego é... Ó, tomou o tônico, ficou fortão, velho. É desse tônico que tu precisa aqui, ó, Beto. Forte pra caramba, e o dono do tônico era esse homem morcego esquisito que tava sendo perseguido por esses dois detetives. Quem lembra desse episódio? O trio amoroso, sim, aquele episódio em que o Pica-Pau e o Zé Curubu disputam pra ver quem consegue ficar com essa Pica-Pau fêmea. Pera
Pesadelo Dourado, o episódio em que o Pica-Pau vai pra casa de uma mulher achando que é uma novinha rica e bonita, mas chegando lá é uma coroa rica e feia. Pra mim, não tão feia. Qual foi, Pica-Pau? O que você tem contra coroas? Por que você se veste de mulher pra comer na casa do Leôncio e fica em choque quando uma coroa rica quer ficar com você? A Vassoura da Bruxa, outro classicaço, onde uma bruxa quebra sua vassoura, o Pica-Pau conserta pra ela não paga os 50 centavos que deve pra ele e ele nos presenteia com o meme. Muita piada. Pica-Pau, um tesouro difícil. Aquele episódio em que o Zé Curubu tenta passar a perna no Pica-Pau, como sempre, e somos presenteados com a frase: Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido. O Médico das Árvores, aquele episódio em que o Pica-Pau passa o episódio inteiro enchendo o saco desse doutor que foi mexer na árvore dele. Depois da bola, aquele episódio em que o urso faz umas bolas de boliche com a casa do Pica-Pau, e aqui somos presenteados com 2 memes. Quero morrer de catapora. Charlie Cavalo, aquele em que o índio procurado pela polícia vai se esconder na loja de esculturas do Pica-Pau, e somos presenteados com a frase: Eu não ouço nada. Melhorou. Um Pica-Pau de Marte, aquele em que o Pica-Pau é confundido com um marciano, e somos presenteados com a frase: Sujeitinho esquisito, não é? É, deve ser de Marte. E 2 coisas. 1. No final desse episódio, o Pica-Pau realmente vai parar em Marte. 2. Quando todos pensam que o Pica-Pau é um marciano e a notícia se espalha por outros países, temos uma cena que com certeza seria cancelada hoje em dia. Senhoras e senhores da América do Norte, o aviso aos navegantes extra. Festival de... O preconceito não existe, né? Preconceito não existe. A xenofobia. Cucos, aquele que o Pica-Pau inferniza a vida desse relojoeiro só pra se divertir um pouco. Esse cara deve ser doido. Eu vou me divertir um pouco. Vamos às cataratas. Mano, não adianta, mano, reagindo a Pica-Pau. Tem muito episódio que ficou na mente, mano. Tem muito episódio que o cara se lembra de estar assistindo, tá ligado? Que já assistiu, dá uma nostalgia muito boa. O Pica-Pau quer descer as cataratas com um barril e somos presenteados com o meme. Artes e Flores, aquele em que o Pica-Pau disputa com esse cara pra ver quem ganha o grande prêmio de melhor desenho, mas no final o Pica-Pau ganha e o grande prêmio é simplesmente um desenho de dinheiro. O Bandido do Trem, aquele em que o Dooley tenta roubar um trem em que o Pica-Pau tá, e somos presenteados com o meme. O Vendedor Insuportável, aquele em que o urso quer hibernar e o Pica-Pau não para de encher o saco dele querendo vender coisas. Papai Urso, aquele em que o urso tenta ensinar seu filho a pedir comida, e somos presenteados com 2 memes. Esse do: senhora, teria algumas migalhas de buceta pra esse cidadão? Aqui, ó. Aqui. Esse meme aqui, quem não lembra? Quem não lembra desse meme? E esse? Bolho de mulhango. Ornitolomania, aquele em que um doutor que gosta de morango. observar pássaros fica observando o Pica-Pau, e temos essa cena que eu particularmente adoro. Você me ama? Sim, eu amo. Amor eterno. Então, se você me ama tanto, vá trabalhar, seu vagabundo. Seu melhor duende, aquele em que o Pica-Pau tá cheio de dívidas, acha um trevo de 4 folhas com um duende que supostamente iria melhorar sua vida, mas não, o duende na verdade piora, e no final o Pica-Pau manda essa pra ele. Eu já sei o que eu vou pedir. Vá pro inferno! Investimento não tão seguro, aquele em que Pica-Pau e Zé Jacaré caçam um ao outro. O Pica-Pau querendo o couro do jacaré e o jacaré querendo um simples almoço. Um bobo e tanto, aquele em que o Dooley trabalha de bobo da corte pro rei, não consegue fazer o rei rir, e o rei manda o Dooley capturar o Pica-Pau porque o Pica-Pau sim é engraçado. Aqui inclusive temos essa cena que eu particularmente gosto muito. Dooley, esconda-se na sala da torre. Obrigado. Esse caretinha é legal. Que coração. Madeira pra burro, aquele em que o lenhador corta a árvore do Pica-Pau, o Pica-Pau tenta recuperá-la, e temos essa cena que eu particularmente também adoro. Não quer vir brincar comigo? Não. Ah, viva. Não. Temos rir. Não, eu não vou não. Ora, vamos logo.
Pica-Pau Delegado, aquele em que o Dooley tenta pegar o Pica-Pau, o Pica-Pau tenta pegar o Dooley, mas para mim, a cena que mais se destaca é essa. ¿Quiere decir el tal de cabello vermelho? Sí, ¿Y de grande nariz? sí, sí. ¿Y que faz? Sí, sí, sí. ¿Y que é um grande astro da TV? Esse mesmo. Eu não lo conozco, senhor. O pássaro que veio para jantar, aquele em que o Pica-Pau se finge de brinquedo pra comer na casa de uma moça rica, mas chegando lá, o filho dela, um tal de Reginaldo, parece um psicopata destruidor de brinquedos. O jantar de Gabi, outro episódio em que o Zé Jacaré tenta comer o Pica-Pau e somos presenteados com outro meme. Ei, que dia é hoje? Dia? Não. Terça-feira, senhor. Terça-feira? Eu só tomo banho no sábado. O Gato a Jato, aquele em que um gato azul é contratado pra pegar o Pica-Pau. E esse eu me lembro muito bem porque sempre que o gato vai dar partida, ele manda a frase: Asas batendo, marcha de decolagem, turbinas e já... Não puxem minhas penas, classicaço, aquele em que o Pica-Pau vai se abrigar numa mansão e lá tem um robô arrancador de penas que é um meme ambulante. Devagar quando... Mano, eu tenho uma história pra contar aqui, No ensino médio, tá ligado? No terceiro ano, tinha um guri de outra sala. Tinha um guri de outra sala que ele era meio estranho assim, né? Mas... E daí, a gente botou o apelido de puxa-pena. Não, é que o guri era igual, tá ligado? Porque ele era todo robótico, sabe? Ele era meio corcunda, assim. Daí, tipo, ele fazia as coisas já... Mano, não tem como explicar, tá ligado? Não era bullying, tá? Não era bullying porque ele ria junto. Aí era puxa-pena. Que ele andava todo corcunda, assim. E, tipo... um jeito meio robótico, tá ligado? Ele falava assim, meio robótico, pá. Saudades. Vivendo num buraco, aquele em que o Pica-Pau impede um cachorro, um urso, não sei que bicho é esse, de trabalhar, e somos presenteados com o meme. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. O Rei do Voodoo, outro clássico, aquele em que o Zé Jacaré tenta comer o Pica-Pau utilizando o voodoo e o Pica-Pau mete essa pra ele. Bem, como eu ia dizendo, voodoo é pra Jacu. Os azares Voodoo é pra Jacu. de um corvo, outro classicaço, aquele em que o Pica-Pau se disfarça de corvo pra conseguir comida, e somos presenteados com 3 memes. Ei, cara, você gosta de pipoca? Você falou em pipoca. Obrigado, amigo. Você é um amigo. O jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. O garimpeiro garimpado, aquele em que o cara acha que o Pica-Pau tá escondendo ouro, tenta roubar o Pica-Pau, mas quem mais chama a atenção pra mim nesse episódio inteiro é essa coruja que só fala cu. Ei, você, aqui é o Oeste? Como? Eu falei com você, aqui é o Oeste? Não pode responder uma pergunta? Chamando o Doutor Pica-Pau, aquele em que o Pica-Pau se disfarça de doutor pra fugir da Manny e o nome de doutor dele é o melhor possível. Chamando o Dr. Racho Crutes, espero no quarto 26. Esperto contra sabido, aquele em que o amigo pilantra do Pica-Pau nos dá o meme. 1 pra você, 1 pra mim, 2 pra você, 1, 2 pra mim, 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. O Pica-Pau na barbearia, aquele em que um leão... Quem não conhece os memes do Pica-Pau não adianta. Isso rodou a internet inteira. Esse do leão, agora esse episódio do leão é muito tri. Não foge do circo pra se esconder na barbearia do Pica-Pau. O Pica-Pau acaba deixando ele com essa aparência, mas no fim o leão também mostra pro Pica-Pau que não se deve trair traficante. Que lindinho o cachorrinho, aquele em que o Pica-Pau adota um cachorro e tenta esconder ele na casa em que ele mora alugada pela Manny. Procura-se um Pica-Pau, aquele em que o Pica-Pau tá com a recompensa de 25 centavos pra ser encontrado, coloca mais uns zeros aí pra aumentar a autoestima, é perseguido pelo João Ceboso e aqui inclusive o João nos dá o meme. Recompensa $5.000.
Isso dá uma sensação de segurança, gente. A gente se sente tão querido. Este dia é da caça, aquele em que dois caras, pra provar qual cachorro é o melhor, manda os dogs capturarem o pica-pau, nenhum dos cachorros consegue e eu adoro esse episódio. Ei, alguém perdeu um cãozinho mequetrefe por aqui? Um biru tá no espaço, aquele em que o pica-pau entra num foguete pensando ser um apartamento e temos memaços como... Essa gente inventa cada coisa. Espere, detenha a contagem. O Paladino do Oeste, aquele em que o pica-pau tenta capturar o ceboso e temos essa cena clássica aqui. Problema cavalar, aquele em que o índio quer comer o pé de pano, o cavalo do pica-pau, o pica-pau esconde o pé de pano e temos esse momentaço aqui. E comer cavalo. Ele o cavalo. Não, ele camundongo. Venha, vamos fumar cachimbo da paz. O agente secreto, clássico, Fumar aquele em que o pica-pau tenta capturar João, o espalha-lixo, que já é um meme ambulante. E claro, nesse episódio ainda temos esse momentaço. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Pica-pau adotivo, aquele em que o pica-pau se finge de doente pra se abrigar na casa dessa senhora, lá arruma confusão com esse cachorro amarelo dela, no final é mandado pra fora da casa e claro, no final ainda temos esse momentaço. Cuidado com o cão. Essa porcariazinha aí não faz mal uma pulga. Cidade de um cavalo só, onde o pica-pau e esse cara disputam pra ver quem vai ter que sair da cidade. E temos essa cena que eu particularmente adoro. Esta é a nossa cidade, não é isso mesmo, tigre? Pare com isso. Pode ter alguém nos olhando. Upa, pangaré, aquele em que pode dois bandidos fogem da... Opa, aqui não, pode ter alguém nos olhando. Colocam uma fantasia de cavalo, o pé de pano se apaixona pelo cavalo e o pica-pau nos dá outro meme. Foi por essa droga que você se apaixonou, pé de pano? Pica-pau tropical, aquele em que o pica-pau vai parar numa ilha onde tem um cara preso que não tá mais aguentando comer coco e tenta comer o pica-pau. Encrencas a bordo, aquele em que o pica-pau é pego por um pirata procurado pela polícia, mas como último pedido o pica-pau faz aquela famosa alegação. O toque mágico, aquele em que o pica-pau enfrenta uma bruxa para transformar o filho do rei que virou um dragão de novo em humano, mas quando volta a ser humano... Eu ando descalço, não preciso de grana e uso colar, minha roupa é estranha, eu não vou trabalhar. Sim, o filho do rei virou um preguiçoso hippie maconheiro. E no fim, o rei pede pro pica-pau transformar ele de novo em dragão. Um cão falante. Não tem nada de especial nesse episódio, mas eu resolvi mencioná-lo porque é aquele episódio em que o pica-pau compra um cachorro falante do Zé Curubu só porque o cachorro fala, tenta levar o cachorro pro show de calouros, mas no final descobre que quem tava falando pelo cachorro era um rato que tava no chapéu dele. Ou seja, porque o pica-pau fala, o Zé Curubu fala, um rato fala e todos achariam foda se um cachorro falasse? Essas são perguntas que eu não sei, provavelmente nunca saberemos as respostas. Todo mundo fala, mas o cachorro fala. Bom, a coisa é diferente. que assim fomos até 1972. Faz tempo. É incrível como depois de ter passado tanto tempo, Pica-Pau ainda continua sendo um desenho relevante e atual. Mas por que acabou essa segunda frase, craque? Bom, porque o Walter Lantz decidiu fechar seu estudo devido ao aumento de custos para fazer tudo isso na época. E como o Pica-Pau não era um personagem exclusivo da Universal, e sim também do próprio Walter, pararam de produzir. Assim foi até 1985, quando o Walter decidiu vender todos os direitos do personagem para a Universal. Então, um ano depois, o Pica-Pau fez uma pequeniníssima participação no final do filme Uma Cilada para Roger Rabbit. Então acabou a segunda fase em 1972. E de 1999 até 2002, tivemos a terceira fase do Pica-Pau com o show The New Old Woodpecker, ou o novo show do Pica-Pau. Essa nova fase do Pica-Pau é pra quem já é mais novão, tipo ali 2005, 2000, acho que até 2010 já pegou essa fase desse Pica-Pau, tá ligado? Esse Pica-Pau é o Pica-Pau mais, não que perdeu tipo a qualidade, tá ligado? Mas é o Pica-Pau mais sereno. Bom, apesar
a maioria das pessoas, incluindo a mim, achar essa das três a fase mais fraca desse personagem, confesso ainda assim que ela me agrada bastante. Gosto como a animação ficou mais atual, obviamente. Gosto como não mudaram muito o design dos personagens. E as histórias que antes tratavam o Pica-Pau verdadeiramente como um animal na maioria das vezes. Por exemplo, ele geralmente não tinha casa, procurava comida por aí, quase era comido pelos outros bichos. Mudaram totalmente para algo mais humanizado. Eles humanizaram mais ainda o Pica-Pau, que a partir daqui tinha casa fixa. Geralmente os problemas eram com os vizinhos, que aqui tratam-se de Leôncio e Minnie. E uma das únicas coisas que permaneceu a mesma desde o começo até agora foi o Zé Curubu tentando dar golpes no Pica-Pau. Estou reclamando? Não serei o tipo de cara chato que diz: ai, antigamente era melhor, odeio, prefiro o antigo. Legal, amigo, prefere o antigo? Eu também, então vá assistir o antigo. Os episódios não somem. Adoro essa terceira versão e o pilantra do meu pai também. O personagem preferido dele é esse texugo que fala. Oi, meu chapa. Enfim, o que importa é que aqui, claro, temos episódios ruins, mas também temos ótimos episódios como Férias Forjadas, aquele episódio em que o Pica-Pau tá disposto a gastar muito dinheiro numas férias. O Zé Curubu escuta isso, enrola o Pica-Pau, coloca uns cenários de praia na própria casa do Pica-Pau pra fingir que levou o Pica-Pau pra uma praia da Alemanha, mas por fim, claro, quem acaba se dando mal é o próprio Zeca. Ou o episódio Calma Calma, aquele em que um doutor fala pra Minnie que ela tem que parar de ter raiva, ela tenta parar, mas claro, o Pica-Pau não ajuda porque tá fazendo os jogos escoceses dele. Recompensa, aquele em que o Pica-Pau vai jogar boliche pra ganhar um novo carro, mas adivinha só quem é o dono do boliche e tenta enrolar ele. Ora, bem aqui, meu bom otário. Quer dizer, senhor. Ou aquele em que o Pica-Pau e o Leôncio competem com esqui na neve, mas ambos acabam perdendo pro texugo do Oi, meu chapa. Ou aquele em que o Pica-Pau tá trabalhando de babá e o urubu se finge de bebê pra roubar o Pica-Pau e temos o meme. Será que vai nevar? Aquele episódio em que neva e o Leôncio é obrigado a dividir a casa com o Pica-Pau, já que nenhum dos dois conseguem sair de lá por causa da neve. Trocando de corpos, um interessantíssimo episódio em que o Leôncio é uma espécie de Dr. Frankenstein e troca de corpo com o Pica-Pau pra poder ficar com essa raposa fêmea que se interessa pelo Pica-Pau e o Leôncio é afim. Terapia de casal, aquele em que Pica-Pau e Minnie são obrigados a fazer uma terapia pra aprender a conviverem juntos e pacificamente. Enfim, assim entre episódios geralmente divididos entre o Pica-Pau disputando alguma coisa contra o Leôncio, a Minnie estressada com o Pica-Pau, o Zé Curubu tentando passar a perna no Pica-Pau, e às vezes alguns episódios em que apareciam os sobrinhos do Pica-Pau e a Winnie, uma Pica-Pau fêmea que tá ali pra ser meio que um par amoroso do Pica-Pau. Foi seguindo tudo e ao todo, o novo show do Pica-Pau teve 3 temporadas e 53 episódios. Sempre achei que tivesse sido mais. Porém, entretanto, todavia, quer ver mais alguma coisa desse personagem? Tem 2 coisas que eu não recomendo que você veja, mas se você quiser ver, veja. Eu não mando em você. Pica-Pau, a websérie, uma animação feita pela Universal, lançada aqui mesmo pro YouTube. Essa Pica-Pau websérie, parece que tu tá, tipo, num bagulho de zoação, tá ligado? Parece que foi fã que fez zoando, tá ligado? Que não é possível que isso daqui seja bom, tá ligado, mano? YouTube e Pica-Pau, o filme, lançado em 2017. Não te recomendo ver, mas te recomendo ver um vídeo que eu fiz sobre esse filme. Link aí em cima. A coisa é que Pica-Pau deixou um legado imenso. Ele foi o primeiro desenho a passar na TV brasileira, quem sabia disso? Entrou pra uma lista renomada americana dos 50 maiores desenhos de todos os tempos. Foi referenciado em inúmeros outros desenhos como South Park, Family Guy e Os Simpsons. E como o Pernalonga para Warner Bros, o Sonic para Sega, Mario para Nintendo e Mickey Mouse para Disney, Pica-Pau se tornou o mascote oficial da Universal e por fim ganhou seu próprio pequeno espaço na calçada da fama de Hollywood. Porém, entretanto, todavia, nada disso vai se comparar ao peso do quanto esse personagem marcou e fez mais de uma geração feliz. A você, Pica-Pau, só tenho a dizer obrigado. Lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã? Então, esse foi o vídeo, tá ligado? Novamente, um salve pro Clark, tá ligado?
Salve pro Clark. Você vê como o Pica-Pau ali mudou uma geração, né, mano? Pica-Pau mudou uma geração, velho. Então, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like e já se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de todos os melhores momentos das minhas lives. Quer assistir ao vivo? É muito fácil. Vai aqui no link na bio e me segue lá na plataforma roxinha e nas minhas outras redes sociais. Valeu! Yeah!